Bem, agora nós teremos a apresentação sobre políticas públicas para operacionalizar o Cadastro Ambiental Rural, com Paulo Cabral, que é o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Por favor, Paulo. Bom dia, Samantha. Bom dia a todos e a todos. Samantha, fiquei com uma dúvida no final se eu sou rebanho ou se eu sou leão. Porque não sei se o leão aí é leonino, que o governo quer pegar todo mundo, né? O leão da Receita Federal. E aí soma-se a isso que eu sou leonino mesmo, né? Nasci em agosto, né? Então, fiquei com receio, vou tomar cuidado agora para frente para ver como é que eu me posiciono. Bom, pessoal, eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade que a Biov está nos dando, né, de estar sendo convidado para este evento. Para nós é de grande importância, porque a gente procura sempre dialogar sobre as políticas públicas que nós estamos trabalhando, estamos procurando implementar. Estava dizendo que ontem mesmo estava em Brasília com a ministra, estava recebendo a CONTAG, né, que, como vocês sabem, a CONTAG faz aquele movimento anual do Grito da Terra, então faz uma pauta ampla para o governo e todo momento está levando para verificar o andamento das políticas públicas. Isso é muito bom, porque a gente pode, de fato, falar com o produtor diretamente, né, e dizer das nossas dificuldades, das condições para implementar, e também atrair a parceria dos órgãos representativos dos produtores. Para nós é muito valioso. E ontem a CONTAG, por exemplo, foi se colocar à disposição do governo também para elaborar o cadastro ambiental dos agricultores familiares, né? Então, para nós isso é muito importante. Assim como com a Biov, nós vamos proximamente assinar um acordo de cooperação também para, né, junto com as empresas que compõem o grupo, fazer também um apoio aos produtores, um esclarecimento para que eles possam fazer o cadastro ambiental rural. Então, isso para nós é uma satisfação muito grande. Se soma a isso conversar com vocês, porque vocês divulgam as informações, certamente vão facilitar muito o nosso trabalho no sentido de fazer chegar a informação clara para o produtor, porque, de fato, como a Samantha colocou, que ela queria contar essa história de portas fechadas, de como foi todo o processo de reconstrução do Código Florestal, eu imagino que paira muita dúvida ainda na cabeça do produtor. Muitas vezes na nossa cabeça mesmo. A Samantha mesmo, ela é muito didática, eu pude esclarecer, confirmar várias questões que ela estava colocando na interpretação da lei. Isso é muito confuso, ela tornou fácil aqui para a gente, bastante palatável, mas é muito árido, né? Também da forma como foi construído o Código Florestal, ele tem muito vai e vem, então tem que ter muito cuidado na hora da leitura para entender de fato o que ele está colocando, né? Bom, e a lei que nós temos, né, eu não quero colocar se é uma lei boa ou ruim, mas o próprio processo de discussão da lei foi muito positivo, né? Nunca na história desse país antes se viu falar em APP reserva legal. Aparecia lá na televisão, APP-RL. Que tamanho que vai ficar, não sei o quê. Eu estava de férias no Pantanal e o barqueiro lá preocupado, que tamanho que vai ficar a margem do rio aqui, porque vai, né? Então, assim, isso pegou, né? A sociedade pegou isso, está discutindo, né? E para nós tem um outro aspecto muito importante para a gente estar aqui neste momento conversando com representantes e com componentes de empresas, né? Que é essa visão de negócio, né? Nós, do Ministério do Meio Ambiente, às vezes somos vistos assim como aqueles que gostam de abraçar árvore, né, e tal, né, poesia e tal. Eu gosto de poesia, eu gosto de fotografia, de natureza e tal, mas eu sei que o produtor gosta de dinheiro, né, e negócio é negócio. E eu acredito que meio ambiente é negócio. Cada vez mais, o componente ambiental faz parte dos negócios. E o Brasil tem uma participação, um setor na participação na economia brasileira que é muito importante, que é o agronegócio. Então, nós não queremos destruir isso, nós queremos que o nosso agronegócio brasileiro seja competitivo, seja eficiente em todos os aspectos que a Samantha colocou aqui, o social, o ambiental e o econômico. O econômico tem sido dado mostras aí, né, que com o uso de tecnologia pode sim a pecuária ser sustentável. A pecuária que muitas vezes é apontada como vilã, ela pode ser economicamente, socialmente, né, ela pode ser competitiva no mercado nacional e internacional, assim como todos os outros produtos. Para isso é importante a gente valorizar cada ingrediente, cada componente disso, né? E a gente vê aí o que nos deixa mais feliz e contente de estar aqui, que existe bons exemplos. Então, nós não estamos pregando no deserto, né?
Não estamos falando ao vento, nós estamos falando coisas que são reais. Quando as empresas se reúnem e fazem uma moratória da soja, faz a Soja Plus, por exemplo, é uma sinalização concreta para uma parcela de produtores que quer levar a sério, que quer trabalhar, e eu acredito que tem muita gente fazendo isso, né? Eu acho que isso para nós é uma motivação. E aí o que nos leva a acreditar que o que está na lei hoje vai pegar. Aqui no Brasil tem aquela historinha, né? Essa lei vai pegar, não vai pegar, né? Nós acreditamos que vai pegar porque o produtor está enxergando, ele, as suas empresas, que trabalhar com o meio ambiente dá dinheiro, né? Nós temos aí praticamente um apagão, né, como foi mostrado esse material fantástico que vocês produziram, da diminuição do desmatamento ilegal na Amazônia. Qual a consequência disso? Vai faltar madeira. O grande consumidor da madeira ilegal produzida no Brasil é o próprio Brasil, né? Não é nem a exportação. Então, nós temos um mercado interno aqui que a gente pode produzir madeira. E um mercado interno muito próximo aqui de São Paulo, por exemplo. Então, as propriedades, os imóveis rurais aqui no entorno, podem sim produzir madeira, né, para uso na propriedade, para comercializar, para virar carvão ou madeira nobre, né, como uma poupança, como uma economia real que vai acontecer. Além da eficiência ambiental, que é aquele papo que a gente gosta de falar do meio ambiente, né, conservar o solo, a biodiversidade, que às vezes vocês não estão aqui neste momento muito preocupados, mas isso faz parte do processo produtivo também, né? Não dá para produzir sem água, por exemplo, e sem inimigos naturais. Bom, então vamos logo para o nosso negócio, né, que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, felizmente foi instituído pela Lei 2.651 e dito então que ele passou a ser obrigatório, porque o decreto do Mais Ambiente anteriormente ele era voluntário, o produtor faria se ele principalmente tivesse a necessidade de compensar, se ele tinha multa, ele queria recuperar a área. Mas aí não, entendeu-se então, aí é uma unanimidade, né? Hoje nós conversamos com a CNA, com a CONTAG, com o Movimento Sem Terra, com todo mundo, com as empresas, ninguém é contra o CAR, todo mundo é favorável a ter o CAR. Por quê? Porque a gente vai poder ter, de fato, uma realidade do país. Nós temos mais de 5 milhões de imóveis rurais no país. Agora sim, nós vamos conhecer a nossa identidade, né, da propriedade, o que de fato é cada uma dessa situação. Então, o produtor que está legal ou quer recuperar seu imóvel rural, ele vai ter um dispositivo, né, para dizer, não, estou aqui, eu tenho 20 anos para poder recuperar minha reserva legal, eu tenho ausência de reserva legal, mas eu estou recuperando, né, tem um documento que me prova isso, né. Então, é isso, né? O CAR é um instrumento público, eletrônico, de âmbito nacional, como a Samantha já colocou, fácil de fazer, fácil de acessar, né? Simplificado, com uma imagem de satélite que nos dá clareza, a gente consegue identificar um móvel, por exemplo, de 5 metros, que é o tamanho do pixel, né? Então eu consigo ver, de fato, se tem ali a área vegetada ou não, se tem um curso d'água, uma nascente, né? E que vai fazer parte, então, de um cadastro nacional de informações. Então, depois eu vou agregando mais algumas informações sobre isso. A Samantha já adiantou aqui o processo para mim, obrigado, Samantha, então não preciso entrar nesses aspectos da lei, né? Ela já disse, a Lei 2.651 criou, no âmbito nacional, um cadastro, que tem uma historinha aí, depois, se vocês quiserem, eu posso contar como é que começou isso aí pelos estados, né? O primeiro decreto 7830 é a primeira regulamentação, virão novas agora, como a Samantha também já disse, é uma instrução normativa do CAR e um decreto que complementa a regulamentação do PRA, do Programa de Regularização Ambiental. Isso feito no âmbito da União e os estados têm prerrogativa também, como a lei estabeleceu, a União legisla sobre os aspectos gerais e os estados sobre aqueles aspectos mais regionalizados, né, próprios do seu território, né? Então, virá também uma instrução normativa dizendo direitinho como é que faz o CAR, né? Eu vou contar um pouquinho para frente isso aí. Bom, aqui é importante dar uma olhadinha, né? Prazo de 1 ano, né, para a implementação do CAR, que é prorrogável por mais um, então é um Deus nos acuda, né? Porque fazer 5 milhões de imóveis rurais, fazer o seu cadastro, e, na prática, 2 anos, é um tempo muito curto. Mas nós não estamos chorando, não. Nós estamos correndo atrás para ver, né, buscando a parceria aqui da Biov, para ver se a gente consegue, de fato, fazer isso no tempo aí rápido, né? Os procedimentos devem ser simplificados, então não inventa história, né? Porque aí vamos colocar mais uma informação para saber se o produtor planta que tipo de soja, se ele planta soja e algodão, se ele faz uso de agrotóxico ou não, se ele é agroecológico. Não, vamos fazer o que a lei pediu, depois a gente complementa isso com outras informações, que de fato vai ser um instrumento poderosíssimo. Todo mundo vai precisar dessa informação para previsão de safra, para alocação de armazéns. A Conab diz que vai aumentar, né, os armazéns, porque a safra brasileira está crescendo cada vez mais, né? Então, essa logística toda precisa de ter informação. Mas vamos fazer o arroz com feijão primeiro, depois a gente vai agregando mais informações, né? É importante dizer, é um registro gratuito
né? Porque o produtor chega para a gente e fala, não, mas lá no tal estado paga, ontem mesmo, né, nessa reunião da Conab, custa R$ 2.000 para fazer o CAR, né? Não é tanto isso, já está R$ 200, R$ 300. Mas, assim, o grande problema era esse, o produtor tinha que pagar alguém para já ir lá georreferenciar com GPS de precisão, não tem mais nada disso. É gratuito mesmo, ninguém pode cobrar, né? E é para ser simplificado para poder ser rápido e dar as informações necessárias, né? Bom, e aí no caso de assentamentos de terras indígenas, isso aí o poder público deve garantir, deve fazer, né? E especialmente aos produtores de até 4 modos fiscais, que são os agricultores familiares, né? Que pega aí já 4 milhões de imóveis rurais, né? É aquela história, né? O maior número de imóveis, mas a menor área, né? E a partir de 28 de maio, né, de 2017, passa a ser obrigatório para ter acesso ao crédito agrícola, o crédito agropecuário, né? Mas a gente nem está usando isso aqui como espeto, não, para ficar falando, oh, você não vai ter direito de ter crédito e tal, né? Porque a gente acredita de fato, né, que é uma oportunidade de negócio, de valorizar o imóvel rural, né? Então a questão do crédito vai ser uma consequência depois, né? Mas é importante saber disso, que isso pode ser um empecilho lá na frente, né? Bom, as informações do CAR, aí uma questão importante, ela é declaratória, né, porque isso era uma confusão também muito grande. Aí o analista ambiental nosso, do IBAMA, tal, do Ministério, e também nos estados, diz o seguinte, bom, mas para eu aprovar o CAR, eu vou ter que ir lá na propriedade e olhar se tem reserva legal mesmo, se não tem. Aí começou a complicar, né? Porque aí é tempo, é custo, não sei o quê, né? Como a imagem de satélite é atualizada, dá para verificar isso pela própria imagem. E tem uma sofisticação aí, que é uma classificação dessa imagem, e a gente pode automatizar a análise, né? Então, o próprio sistema pode dizer, não, isso é vegetação, isso não é, isso é curso d'água, né? Então, dá mais confiança e mais celeridade ao processo também. Então, nós estamos caminhando nesse sentido, de ser eficiente, né? E baseado nas informações que o produtor deu. É como a declaração de imposto de renda. Quem declara somos nós, né? Se a gente mentiu, caiu na malha fina, depois a gente vai ter que, né, ser responsabilizado por isso, corrigir, pagar multa, o que for, né? O produtor também, é ele que está informando o que ele tem ali na propriedade. Pode acontecer um erro, né, de enxergar errado ali na imagem, ter que corrigir, né? Mas de boa fé, então vale ali todas as informações que ele vai prestar, que a Samantha antecipou ali também um pouquinho, né? Bom, vantagens para isso, por que fazer o CAR, né? Para o produtor, para comprovar a regularidade ambiental, né? Isso é muito importante, porque tem a questão de fiscalização, de multas, né? De dormir tranquilo à noite e tal, porque, né, sabe que não vai ser autuado por algo nesse sentido. Segurança jurídica, a suspensão das sanções, acesso a crédito, acesso aos programas de regularização ambiental, o planejamento do imóvel rural, aí é uma nova noção. Quando o produtor olha a imagem da propriedade dele, ele fala assim, de fato, aqui, essa área aqui está degradada, a pastagem está ruim, né? Nós já tivemos alguns programas no Ministério que trabalhou nesse sentido, tanto no planejamento do imóvel rural, quanto também no território, no seu entorno, né? Isso dá um efeito muito grande. Quando o produtor olha a imagem da propriedade, passa a usar isso aí como um instrumento de planejamento, para ele pensar como é que eu quero chegar daqui a 10 anos, né? Então, eu vou plantar uma vegetação permanente aqui, como é que eu vou trabalhar isso, né? Isso dá um efeito muito legal para o produtor. Manter, né, ou conquistar certificações de mercado, que aí é o outro, no mundo empresarial, isso vale muito, né? Nós temos dito aí para as companheiras de vocês aí da Biov, as cooperativas, né, que para a cooperativa dizer assim, ó, a minha produção toda vem de imóveis rurais que estão legalizados, né, tanto ambientalmente, aí ele pode agregar social e tal, né? Então, é uma forma de dizer, é competitividade, acesso ao mercado, né? Então, a minha produção vem de imóveis que não provocam desmatamento ilegal, por exemplo, né? Então, isso tem valor, cada vez mais, né? Aos órgãos ambientais também, né, distinguir entre desmatamento legal e ilegal, que aí está autorizado ou não está, né, facilitar o monitoramento, o combate ao desmatamento, apoiar o licenciamento ambiental, instrumento para planejamento de políticas, né, melhorar a gestão ambiental no âmbito rural. Então, também o poder público, né, os órgãos ambientais têm a ganhar com isso, têm a melhorar também o seu trabalho
de atividade. Bom, a inscrição ao CAR é para ser uma coisa assim simples, assim, um balcão mesmo, que aí vamos ser coerentes, né? Um produtor que às vezes tem baixa escolaridade, não sabe manusear computador, como é que eu estou dizendo que 4 milhões de produtor familiar vai entrar no computador, na internet e desenhar a sua propriedade, né? Eu estou imaginando que ele vai ser assistido, vai ser apoiado tanto pelo poder público, como também pelo sindicato, por isso que a CONTAG foi lá oferecer esse apoio, e a CONTAG tem 4 mil sindicatos no país, as cooperativas, as empresas, as prefeituras, que tem muita gente que pode, de fato, apoiar, além do próprio poder público, através de assistência técnica, extensão rural, que eu vou contando aí ao longo da minha apresentação. Nós já fizemos uns testes, aí a Samara também já fez. Um imóvel mais simples, a gente leva assim meia hora para fazer o CAR. Não é algo, de fato, mais demorado, né? Agora, é claro que vai depender muito da experiência, do conhecimento do técnico, que a gente já andou capacitando bastante gente para isso, e também o próprio conhecimento do produtor sobre a sua propriedade. Eu costumo dizer, eu sou agrônomo, né, que quem mais conhece a propriedade é o próprio proprietário, o produtor. Ele que sabe os limites, as divisas, direitinho. Ele olhar uma imagem de satélite e dizer, ó, aqui, vai ali aquela estrada até no fundo ali, né, vizinho ali com o seu José e tal, ele consegue, de fato, desenhar o imóvel dele. E é para funcionar assim, ó, como um sistema integrado, né, um sistema nacional que é o SICAR. Então, tem alguns estados que já têm leis estaduais, né, tem o CAR já instituído, já tem boa parte do seu território já feito o CAR dos seus imóveis rurais. E essa informação, nós vamos recuperá-la, vamos utilizá-la dentro do sistema, vai estar tudo integrado, né, então o Estado pode continuar com o seu sistema ou pode aderir ao sistema que o IBAMA desenvolveu, né, porque aí, então, é uma ferramenta que nós estamos disponibilizando aos estados para que eles possam já de imediato colocar o CAR para funcionar. E essa informação migra, então, é como, né, o melhor exemplo aí é a própria Receita Federal, né? A gente manda pela internet, recebe o recibo, né, que está ali, o órgão ambiental confere, se encontrou alguma irregularidade, ele vai informar. Que tipo de irregularidade pode acontecer? Para aqueles que têm que recuperar a reserva legal, que é para cima de 4 modos fiscais, ele deve ter um critério a ser atendido, que é a conectividade, né? Nós procuramos evitar fragmentações de reserva legal. Para aumentar a eficiência ecológica dessa área, é importante que ela seja vizinha, né? Forme um corredor ecológico com uma outra reserva legal, com uma APP, né? Para ter esse fluxo gênico dentro entre as propriedades, né? E aí o órgão ambiental pode sugerir uma outra área para fazer essa conectividade. Bom, isso aqui também a Samantha já apresentou, né? É o que o produtor vai acessar através da internet e vai ter um acesso, então, online e um outro offline, né? Nós vamos fazer o mesmo sistema também para ser baixado na máquina, a gente poder carregar isso e ir lá no proprietário, numa comunidade rural, sem acesso à internet, e depois, na cidade, pega, pluga lá e lança essa informação, né? Então, é possível fazer isso. Essa é bastante amigável, não tem tanta complicação, né, não morde nem nada, é bem simplesinho de preencher. Vai colocando os dados pessoais, eu vou economizar um pouco o tempo aqui, que a Samanta também já mostrou isso, né, mas depois, se for interesse, a gente pode voltar nesse sistema aqui. Bom, ele vai colocando as informações do imóvel, preenchendo, né, que aqui é texto mesmo, isso é uma caixinha para abrir e marcar, né, e aí caracterizando mais informações complementares. Aqui ele vai fazer um extrato, então, do tipo do imóvel, da APP, da reserva legal, né? Aqui ele caracterizando também, inclusive se ele tem reserva legal averbada, ele vai informar. E aqui a parte do georreferenciamento do imóvel. Aqui é importante destacar que aqui é diferente da regularização fundiária, aquela que o INCRA faz. Aqui nós estamos fazendo uma regularização ambiental do imóvel. Nós não precisamos ter a mesma exatidão, acurácia que o INCRA estabelece na sua normativa para a certificação de imóveis, né? Então, aqui todos os imóveis têm que ser, de fato, cadastrados, independente do tamanho dele, né? E a própria imagem promove o georreferenciamento. Então, eu não preciso ir a campo fazer o georreferenciamento do imóvel. Isso é muito importante, porque aí vende aquela ideia, gente que espertinha, que quer ganhar dinheiro em cima do produtor, né, que diz, não, tem que ir lá na propriedade, fazer o georreferenciamento, fazer o polígono. Não precisa. A própria imagem já é georreferenciada, nos permite, então, identificar o perímetro do imóvel e os seus atributos ambientais, que é o principal que a gente está trabalhando aqui. Então, o produtor pegou a imagem, ele colocou lá no começo qual o nome do município dele. Aí o sistema, joga a imagem para ele ali do município dele. Aí tem a estrada, tem o rio e tal, ele se localiza onde é a propriedade dele, achou,
Então ele vai começar a desenhar, né? Então ele pega o mouse e vai clicando, clique, 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 né? E aí fechou o polígono, o próprio sistema calcula aqui o tamanho da propriedade dele. Ele sabe que a propriedade dele tem 100 hectares, né? Então, bateu. Se tiver 110 ou 90, ele sabe que ele errou em alguma coisa. Então, ele se confundiu, ele vai ali, retorna. Então, não era tanto para lá, era mais para cá. Então, ele faz de novo, deu certo, né? Aí marca ali o que é nascente, aí o próprio sistema vai marcar o tamanho da APP de rio, por exemplo, né? Dependendo do tamanho da área dele, né? Aquilo que a Samanta já explicou, até os 4 modos, diferenciado o tamanho para ser recuperado. Então, toda aquela diferenciação entre até 4 modos fiscais, acima de 4 modos fiscais, o sistema está adaptado para fazer essa correção. Ali vai somando, então, né, e aí ele vai localizar a proposta dele, né, da reserva legal, para aqueles acima de 4 modos que tem que recuperar a reserva legal, né. Aí ele recebe esse recibo aí de inscrição do imóvel, né, emite para ele esse documento, o desenho ali utilizando a imagem que ele usou para fazer o CAR, né. Bom, então o SICAR, ele está na fase de teste final agora, nós disponibilizamos acesso aos órgãos estaduais. A grande maioria dos estados vão utilizar esse sistema, mas eles podem também fazer customizações, modificações, ou usar os sistemas que eles já tinham disponível. É livre nesse sentido aí. O fundamental é que tem que ser integrado, né? Nós não vamos cair no ridículo do produtor ter que se cadastrar no órgão estadual e se cadastrar também no IBAMA, né? Então, vale um só. Né? O que ele fizer do cadastro dele já tá valendo, né? Aí tem, né, contempla todas as especificações de APP, de reserva legal, de área de uso restrito, como já foi apresentado também. Então, já está disponibilizado e entre 18 e 20 estados devem usar esse sistema. Outros já estavam confeccionando os seus, ou já tinham algum também, né, então vamos poder utilizar. O desktop eu já falei, que nós também estamos desenvolvendo. Aquisição de imagem. Já compramos a imagem, foi a primeira vez na história desse país que alguém do governo, comprou um conjunto das imagens do país como um todo. Até então, cada um comprava um pedacinho. Então, alguém tinha interesse em fazer uma estrada, ia ali e comprava aquele trecho. Queria fazer implantação de unidade de conservação, comprava aquilo, né, naquela região. Dessa vez, nós compramos o território inteiro, né. A ministra sempre diz, é importante a gente dizer que é algo importante de fato, que a maior compra de imagens atualmente no planeta, né, foram cerca de 30 milhões de reais de compra dessas imagens. E uma compra também muito inteligente, que é uma compra corporativa. O governo federal pode ceder para os órgãos do governo federal, os órgãos públicos, tanto do governo federal quanto os órgãos estaduais, né, e até os municipais, se eles forem também atuar com essas atividades, né. Então, a gente economizou bastante, porque seria um absurdo o governo federal ter a imagem do Estado e não ceder para o Estado ter que comprar as imagens também, né. Então, isso é uma forma também. E aí, também para os outros órgãos, né, os outros órgãos de governo. O INCRA vai utilizar para os assentamentos, o IBGE vai utilizar para o censo agropecuário, né, e assim vai. Então, e nós vamos comprar isso aí continuamente, né, para a gente poder usar como instrumento de monitoramento. Então, é uma compra que vai se repetir também, né, também essa distribuição das imagens. Aí a classificação temática, aquilo que eu estava dizendo, que é a automatização do sistema, para dar mais celeridade, mais confiança, né, na confecção do CAR. A estruturação do meio do banco de imagem, a recuperação das imagens de 2008, naquela data fatídica ali que a Samanta colocou. Então, para isso valer, né, a gente tem que ter as imagens para comprovar que naquele período o produtor tinha ou não cobertura vegetal, né. Aquisições de imagem, então, continuamente, a partir agora de 2013. Né. Bom, estratégia de implementação, que talvez seja o que eu devia estar falando desde o início. É a seguinte: quais são as políticas públicas que nós estamos implementando? Então, a concepção é o seguinte: nós sozinhos não damos conta, né? Nós, governo federal, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, não damos conta de fazer essa tarefa. Portanto, vamos ser humildes o suficiente e vamos chamar parcerias, né? Acreditamos que os produtores, grande parte deles, né, as suas lideranças do agronegócio e também da agricultura familiar, têm interesse nesse tipo de atividade. Então, é o que nós estamos fazendo. Estabelecemos parcerias dentro do próprio governo federal, com o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Planejamento, do Desenvolvimento Social, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai fazer CAR? Não, não é isso. Mas vocês sabem que, principalmente nos pequenos municípios, é o prefeito, o padre e o gerente do Banco do Brasil, né, as maiores autoridades, né.
Então, se o gerente do Banco do Brasil fala, só dele falar corretamente o que é o CAR, já valeu. Né? Não confundir a cabeça do produtor. E se ele incentivar ainda, aí melhor ainda, aí é o paraíso. Né? Se ele de fato disser, né, que é um instrumento importante, você vai ter uma tranquilidade ambiental, né, e tal. Então, se ele orientar direito, procura quem para fazer, a Imater, a prefeitura, né, então quem você vai fazer. O que nós estamos contando é o seguinte, o órgão ambiental não tem capacidade de ele confeccionar o CAR. O papel dele é recepcionar e aprovar. É que nem a Receita Federal. A Receita Federal não faz declaração de imposto de renda para ninguém, né? Chega lá, depois avalia se está correto ou não. Nós estamos imaginando que o mesmo processo. O órgão ambiental ele vai receber o CAR, vai dizer se está correto ou não, né, vai notificar se tiver que alterar, e pode, em alguns momentos, assim, em algumas regiões de prioridade, regiões que têm maior pressão ambiental, desmatamento, ou maior interesse, porque é uma nascente, né, de um rio que abastece uma cidade, por exemplo, uma microbacia muito importante, pode sim o órgão ambiental ir lá, fazer um mutirão, ajudar o produtor a fazer o cadastro ambiental. Né? Então, nessas situações, é possível que ele faça um trabalho assim, mais focado, mais direcionado. E também estamos fazendo os acordos com o setor rural, empresarial, da agricultura familiar, então a Biov, a BIEC, né, são os próximos que nós vamos assinar, a CONTAG, a OCB, a CNA, a FETRAF, né, outros movimentos da agricultura familiar já assinaram também. Né, então é um mutirão nacional para implementação do cadastro ambiental rural. Isso é só o começo, né, porque é só o CAR, né, daqui um pouquinho a gente vai falar do PRA. Bom, aí também apoio, fomentos, né? Então nós sabemos da debilidade dos órgãos ambientais, então nós estamos indo atrás de recursos para apoiar os órgãos ambientais nesse processo do seu fortalecimento, né? Como o nosso secretário executivo costuma dizer, o Ministério do Meio Ambiente tem um orçamento muito pequenininho, há muito tempo assim que é 500 milhões de reais, é um dos menores da esplanada. Mas tem outros dinheiros, né? O Brasil assim atrai muito doadores internacionais para apoiar a gestão ambiental, talvez a governança ambiental que está sendo colocada, em grande parte se deve também a esse apoiamento que veio dos países mais desenvolvidos, que hoje estão em decréscimo de atividade econômica, né? E esse apoio externo está diminuindo, né? Então nós temos que nos virar com o nosso orçamento geral da União mesmo. Então, assim, dos formas de apoio é um contrato concessional barato, né? Que nós estamos buscando para apoiar dentro de um programa internacional de atividade florestal, desenvolver um trabalho voltado para os estados do Cerrado. A gente fala muito da Amazônia, né, que a Amazônia tem desmatamento ilegal, mas o Cerrado também é muito preocupante, né? Tanto pelo seu aspecto ambiental, né, a caixa d'água do país, né, e muitas vezes é esquecido. Então, nós estamos trabalhando também com esses estados para apoiar a implementação. O Fundo Amazônia, que vocês já conhecem, que trabalha os estados da Amazônia, todos os estados fizeram projetos para ter acesso ao Fundo Amazônia para a implementação do CAR, e o BNDES, inclusive, através do Conselho Gestor do Fundo Amazônia, está ampliando isso aí para outros estados. Então, outros estados fora do bioma Amazônia também vão poder acessar esses recursos para desenvolver atividades relacionadas ao cadastro ambiental rural. Né? Por entender que isso, de fato, é de grande importância para o país. Né? Ainda o KfW, que é um banco alemão, também que há uma complementação de recursos para aquela região entre Amazônia e Cerrado. O DEFRA, que é do Reino Unido, também uma cooperação, nós vamos focar na Bahia e no Piauí. Né, e o Fundo Amazônia, como eu estava antecipando, também para outros biomas, dando prioridade para Caatinga e Cerrado. Né. Capacitação, aí é fundamental. Por mais que seja amigável, seja simples o sistema, precisa orientar. Ainda mais nos aspectos legais, que mudou muita coisa, tem outros conceitos, precisa de fato ter essa informação. Né? Então, nós já capacitamos todos os órgãos ambientais para a utilização do geocatálogo, que é o acesso às imagens que nós estamos disponibilizando. Né? Então, já sabe como operar, como baixar a imagem. Já capacitamos através de instrumentos, de plataforma de educação à distância, 2.000 servidores públicos e de entidades da agricultura familiar que têm interesse na confecção do CAR, e estamos planejando para ter uma capacitação de 15.000 facilitadores para esse processo neste ano. Nós achamos ainda pouco, né, 15.000. Nós queremos chegar assim na casa de 100.000 pessoas, não queremos perder o controle. Nós queremos que assim, comece a sair cursinho sobre CAR por tudo quanto é lugar, né? Pela internet, as universidades, todo mundo ofereça esse tipo de atividade para assim, aí pegou, né? Porque aí quando fugir do nosso controle é porque de fato o negócio está
a sociedade está tendo busca, né, em relação a essa atividade. Bom, campanha de divulgação, então isso é fundamental, nós vamos orientar o produtor a fazer campanha de mídia, a publicar material, né, para dar uma informação correta, precisa dessa atividade. Principalmente na questão da data, né, quando é que começa então a fazer o CAR, né, que é uma pergunta recorrente que todo mundo faz. Suporte para o cadastro, então eu estava falando da ATER, né, então o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele vai lançar agora o Plano Safra, todo ano tem isso, onde ele diz onde que vai estar o dinheiro, né, para várias linhas de crédito, né. Um deles é recurso para a ATER, para a Extensão Técnica e Extensão Rural. E aí o que a gente está discutindo com o MDA é colocar um componente lá no contrato da ATER, que é a confecção do CAR. Então, na composição do custo do assistente técnico, lá, o agrônomo, o técnico agrícola, teria lá também, né, o CAR para que ele possa apoiar o produtor nessa confecção. Na regularização fundiária, que, como eu disse anteriormente, é diferente do que a gente faz, né? Na regularização fundiária também, o que é feito pelo INCRA, em duas vertentes, né? O INCRA, ele próprio, e o MDA faz, por exemplo, o Terra Legal, que é um programa de regularização fundiária de terras da União para doação dessa terra para proprietários que já estão fazendo uso dela. Então, desde a época da Transamazônica, nos anos 70, tem muita gente lá que já está nessas áreas, mas até hoje não tem um título, né? Então, o Terra Legal faz isso. E também tem a certificação dos imóveis rurais. Quando o proprietário vai transacionar o imóvel rural, ele tem que ter o CCIR. Então, ele faz a regularização. Aí sim, ele faz o georreferenciamento, nas normas específicas do INCRA. Né? Então, tem aqueles que já foram aprovados, que já estão na base do INCRA, então aqueles que vão ser analisados. Toda essa base também vai migrar para o sistema. O produtor não precisa, de novo, fazer o georreferenciamento. Se ele já tiver essa informação, ele usa aquele shapefile e já desenha automaticamente a propriedade dele. Né? Então, aí a gente ganha em eficiência, ganha em acurácia também, porque é um levantamento mais preciso. Bom, aí a brincadeira toda que nós estamos fazendo é para fazer 5.175.489 CAR, né? Cadastro de Imóveis Rurais. Até nós vamos conferir, de fato, se esse número é esse, né? Porque ninguém sabe direito. O IBGE tem um número, o INCRA tem outro, né? Mas depois de algum tempo a gente vai ter esse número exato, que a gente vai colocar no mapa e ver onde é que estão os buracos, quem não fez. Aí nós vamos atrás para poder fazer esse cadastro aí, né? Essa dispersão de proprietários, ela é diferenciada em relação ao país como um todo, né? Tem estados, por exemplo, como a Bahia, Minas Gerais, que tem um grande percentual de imóveis da agricultura familiar. Santa Catarina, praticamente toda é imóvel da agricultura familiar. E tem os estados já do centro-sul, né, mais o centro-oeste, que são imóveis maiores, né? Então, isso tem uma diferenciação também no ritmo em que a gente vai conseguir fazer o cadastro ambiental rural. Bom, agora já estou começando a acabar. Então, o apoio à inscrição, né? Então, nos nossos desafios também. O INCRA, né? Nós estamos agora com uma reunião no CONAMA, que está discutindo, inclusive, esse processo de licenciamento ambiental de assentamentos, agora a partir do instrumento do CAR, como é que pode utilizar o CAR para facilitar o processo de licenciamento ambiental. Então, o INCRA tem uma responsabilidade grande também, que é fazer o CAR de todos os assentamentos. Isso, para nós, já é um ganho muito grande, já vamos descontar naquela continha que eu coloquei ali dos 5 milhões de imóveis rurais, né? Os órgãos ambientais das suas unidades de uso sustentável, aquelas que tem gente dentro, né? Bom, aí também nós vamos continuar buscando linha de fomento para apoiar atividades de cadastramento ambiental, o apoio das redes de ATER, né? Então, como eu falei, o Plano Safra já vai constar e a gente vai trabalhar para continuar nesse sentido. Aí no próximo Plano Safra, a ideia é que a gente já tenha linhas de crédito, de fomento, que é aquela que não precisa, fomento não reembolsável, que possa ser recurso para o produtor recuperar a área, né? Então, depois de fazer o CAR, como é que eu faço agora para a recuperação da área, né? E apoio aí das entidades, né, tanto sindicais como empresariais, para a elaboração do CAR. Aí entra depois o programa de regularização ambiental rural. Aí que a história vai ficar boa, que aí é a hora de plantar árvore, né? Aí que é a hora, de fato, que é fazer o que a gente precisa fazer. Porque até então foi só instrumento, né? Fazer o CAR foi essa trabalheira toda para saber, de fato, do que nós estamos falando. Quais são os imóveis, qual é o passivo ambiental, que os números variam, né? Eu vou contar até ali já. Tem gente que fala 25 milhões de hectares, tem gente que fala 40 milhões de hectares a serem recuperados. Esse número exato a gente só vai ter depois que fizer o CAR em âmbito nacional. Mas é muita terra, porque, para ter uma ideia, um comparativo, só de a área plantada, né, com árvores para celulose, tem cerca de 6 milhões de hectares no país. Então, eu estou falando assim, de algumas vezes mais,
Como o meu colega Jorge, que está ali do IBAMA, sempre falava desde o início, é o maior programa de sequestro de carbono do mundo. Ninguém nunca falou que ia plantar uma área desse tamanho. Nós estamos falando que nós vamos revegetar essas áreas, porque é negócio, né? Não só é lei, mas é negócio, é vantagem, né? Então, é uma área gigantesca a ser recuperada, e só vai ser recuperada se o produtor enxergar que tem oportunidade, né, de negócio atrás dessa área aí, né? Bom, então, o programa, né, ele é implementado tanto pela União como pelo Estado, que vocês lembram, né, que a lei disse que o CAR ele é preferencialmente implementado, né, pelos estados e municípios. A União faz a coordenação geral de todo o processo. Nós desenvolvemos o sistema, compramos imagens, estamos fazendo capacitação, acordo de cooperação, mobilizando todo mundo. Agora, quem faz o CAR mesmo, a lei que autoriza, é o órgão estadual de meio ambiente. E a gente procura fazer essa parceria com eles. No programa de regularização ambiental também, porque tem aquela especificidade que o Estado conquistou, que ele vai dizer quais são as minhas espécies nativas, o quanto de espécies eu quero ter por área, a densidade, né, de espécies. Então, tem um conjunto de normas, de regra, que ao invés de nós da União fazermos uma regra geral, nivelar por baixo, é melhor que o Estado faça, de fato, uma regra mais específica da sua realidade, né? Então, já saiu o primeiro decreto, 7830, né? E vai agora, como já foi dito, agora até o dia 25, deve sair uma instrução normativa, que diz aquilo ali que eu mostrei desenhando, como é que faz o CAR, papapá. Toda aquela historinha vai sair numa instrução normativa completinha de como que faz. E um decreto também regulamentando algo mais sobre o PRA. Assim também os estados devem fazer a sua regulamentação. E aí, assim, alguns estados estão mais avançados, outros menos, né? Imagino que podemos ter alguma dificuldade em relação a isso, né? Bom, o público-alvo para a recuperação das áreas é quem tem passivo, tanto de APP como de reserva legal, né? E a adesão ao PRA aí é voluntária, o CAR é obrigatório. O produtor ele vai procurar o poder público para aderir ao programa de regularização ambiental se ele primeiro tiver passivo ambiental, né? E se ele precisar de apoio. Ele precisando de apoio, ele vai buscar e vai aderir. E aí que, como já foi dito também, ele vai assumir o termo de responsabilidade da recuperação dessas áreas, né? Bom, aí os benefícios de fazer o programa, de participar do programa, né, também já foi dito pela Samantha, né, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas na data fatídica de 22 de julho de 2008, né? Então, muitas vezes o produtor, algumas pessoas vêm dizendo isso, mas o produtor é bobo, ele vai chegar lá e dizer assim, ó, eu estou com passivo ambiental, ele vai ser multado. Não, ele não pode, a lei protege ele nesse sentido, né? Então, seria um motivo do produtor se esconder, ao invés dele buscar fazer o cadastro ambiental rural e participar do programa, né? Então, se ele tiver lá desmatado antes dessa data, né, ele pode suspender essa sanção com o compromisso de recuperação da área, né? Essa é a regra. O cumprimento também das obrigações, né, dentro do prazo, aí depois ele pode ter, então, uma conversão daquela multa anterior no sentido de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, né? Então, é como se ele estivesse convertendo a multa que ele recebeu, porque está recuperando a área, né, que ele desmatou ilegalmente, né? Sem prejuízo de sanções administrativas, cíveis, penais, cabíveis, né, o processo de recomposição da reserva legal deverá ser iniciado em até 2 anos da publicação da lei. Então, essa aqui também é uma data muito importante, que, né, é mais uma para a gente agregar aí no nosso calendário. Quando é que o produtor, de fato, tem que começar a recuperar a área? Porque ele tem que fazer o CAR, né? Então, nós vamos agora, com essa publicação da instrução normativa e do decreto, virar a ampulheta. Aí vai começar a contar, então. Então, daqui, se for, então, dia 25, a partir de agora, então, nós temos 1 ano, prorrogável por mais 1, para fazer o cadastro ambiental rural. E aí o produtor, porque na lei anterior não dizia isso, era aquela confusão. Ele tem 30 anos para recuperar a área, mas já passaram 10. Aí como é que faz? Ele tem 20 ou eu conto meus 30, né? Então agora a lei disse isso, estabeleceu aí no artigo 17, né, que ele terá 2 anos a partir da publicação da lei para começar a fazer a recuperação da área. E aquilo que a Samantha já explicou. De acordo com a característica da área, ele pode ter, né, uma
uma recuperação espontânea, ali ele tem potencial, a própria natureza se encarrega disso. Se ele for pecuarista, o que ele vai ter que fazer é isolar a área, ou se não, se ele é lavoureiro, é só não plantar naquela área, a vegetação volta, né? Agora, se ele tem interesse de recuperar aquilo ali com espécies nativas ou exóticas, né, aí ele pode fazer um replantio nessas áreas também, né? Bom, aí são essas oportunidades que eu acabei me antecipando aqui, né, de 50%, que também já foi dito, de que ele pode, aqui no caso é o produtor maior do que 4 modos fiscais, né, ele pode recuperar com espécies exóticas, né, então isso aí faz parte do negócio dele, é o que a gente está contando. Agora, quais são essas espécies, né? O que é que vira negócio? Quais são as oportunidades de fato? E são os desafios que nós temos para desenvolver, né? O próprio manejo florestal passa a ser incentivado também, né, tanto para produtos madeireiros como não madeireiro, e isso também é um benefício, porque com mais madeira legal entrando no mercado, é menos esforço de comando e controle, né, para ser desenvolvido, né. A cota de reserva ambiental também, né, já foi explicado, né, que a gente tem um percentual aí, na medida que fizer o CAR, identificar quem tem excedente, né, de área vegetada, né, para criar uma cota. E o mercado já está dando conta de se organizar para isso também, né? Aí uma outra oportunidade também é o pagamento por serviços ambientais, tem projeto de lei tramitando no Congresso, tem estados que já têm marco regulatório sobre essa questão, e quem preservou, né, a lógica que, né, muitas vezes é demandada, é quem cumpriu a lei, que manteve vegetação nativa na sua propriedade, seja recompensado por isso, através de um pagamento por serviço ambiental. Seria justo, né? Quem cumpriu a lei, tem lá a reserva legal, ou tem um excedente de reserva legal, poderia ser beneficiado com isso, né? Mas isso está tramitando, não está definido ainda. Bom, para terminar, a parte de suporte em si para o programa de regularização ambiental. Como eu estava perguntando, quais são as espécies, então, que têm vocação econômica, né, que cumprem uma função ambiental, que eu possa utilizar, sejam as espécies nativas ou as exóticas? O eucalipto é o que é hoje, porque teve muito investimento de pesquisa, que é uma exótica. Nós podemos ter também algumas espécies nativas dos nossos biomas, que podem ser melhoradas, podem ser pesquisadas e virar, de fato, uma alternativa tanto ambiental quanto econômica. Precisa de investimento em relação a isso. Algum conhecimento já existe, então nós estamos construindo uma parceria com a Embrapa para desenvolver o Web Ambitec, que vai ser um portal na internet, né, com um conjunto de informações para orientar os técnicos na hora de fazer um programa de regularização, de recuperação dessas áreas. Então, quais são as espécies nativas daquele município? Né, qual é a época de plantio? Quando é que eu coleto semente? Como é que eu faço para produzir uma muda? Todo esse conhecimento que já existe aí, e outros que a Embrapa precisa gerar, as universidades, nós vamos disponibilizar nesse site. Bom, aqui também aí tem um conjunto de recursos, né, de linhas de crédito que já existem, né, o ABC, o Pronaf Floresta, né, os fundos concessionais do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, que busca promover apoio para o produtor recuperar as suas áreas, né, especialmente o ABC, né, que é a agricultura de baixo carbono, é uma linha que já está crescendo cada vez mais. Uma vez que definiu o Código Florestal, né, uma vantagem é essa. Então, pacificou a situação, os produtores estão indo atrás, né? Há algum tempo já essas linhas foram criadas, mas teve uma baixa procura, muito em função disso. Ninguém ia sair assumindo o compromisso de recuperar a área, enquanto a lei não estabelecesse exatamente qual era o percentual, o tamanho da área que ele tinha que preservar, né? Agora já começa a ter maior procura em relação a isso. Bom, aí para terminar mesmo de verdade, é o Programa de Apoio e Incentivo à Conservação do Meio Ambiente, que é o PAI, né? O nome não é muito legal não, né? Que é um pouco de paternalismo, né? Que não é essa a ideia não. A ideia é apoiar mesmo os produtores para a recuperação. Aí a lei não obrigou, ela disse que ela autoriza o poder público a criar linhas de apoio para essa recuperação, que podem ser creditícias, podem ser tributárias, um conjunto de linhas aí que nós estamos estudando no âmbito do governo, aqueles que controlam o cofre, para ver o que pode, né, o que deve ser feito nessa linha aí. Mas há uma intenção, de fato, de criar alguns instrumentos para que o produtor tenha mais condições de recuperar as suas áreas. Então, o pagamento incentivo nos serviços ambientais, já estava dizendo, compensações também, se o produtor vai recuperar a área, né? Incentivos na comercialização, então o produtor que tem excedente de área ou estiver recuperando, fez o CAR, né, tem o PRA, ele teria alguma forma na comercialização de apoio também. Então, são instrumentos aí que nós estamos discutindo para
desenvolver e apoiar, né, e certamente a gente vai envolver aqueles que mais entendem também do setor para ver se isso é suficiente. Bom, então era isso, fico à disposição dos senhores. Obrigado.